Quando o nosso coração faz muita força, as artérias ficam sobrecarregadas, né? Aí a pressão arterial sobe e gera pressão alta. Muita gente sofre com isso, sabia? Olha aí. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 24,3% da população tem hipertensão arterial. A doença é mais comum entre as mulheres, 26,9%, que entre os homens, 21,3%, e também varia de acordo com a faixa etária. Entre os brasileiros com mais de 65 anos de idade, 59,2% se declaram hipertensos, contra apenas 3,8% na faixa de 18 a 24 anos e 8,8% de 25 a 34 anos. A hipertensão arterial é responsável por 45% dos ataques cardíacos e 51% dos acidentes vasculares cerebrais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Silenciosa, a doença não apresenta sintomas na maioria dos casos. Então agora, preste atenção na entrevista para saber se você está com a sua pressão arterial em dia. E para falar disso, ele prometeu que iria continuar a nossa série Pressão Alta. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Graças a Deus. Vamos lá, vamos continuar o nosso papo da semana passada, esse né? Esse assunto é muito importante para a saúde e para o futuro dessa população toda que está ouvindo a gente. Verdade. Então, vamos colocar na tela agora aquela tabela, né, que a gente mostrou semana passada com relação à pressão arterial, né? O que é baixa, o que é alta, enfim. Vamos lá, doutor. A gente tinha ido até normal, né? A gente não tinha se estendido na hipertensão leve. Então é importante, Lu, a gente entender que a partir do 140 para a gente, voltando, a gente falou semana passada, mas é o 14, né? O 14 por 9. A gente fala 140 por 90, ou normalmente as pessoas falam 14 por 9. Certo. A partir do 14 ou a partir do 9, então nós temos um paciente com hipertensão arterial. Mesmo sendo leve pela classificação, aqui, tá né? certo? Mesmo sendo leve pela classificação, é importante o ouvinte que está em casa, todo mundo, contar para o outro no churrasco e tudo mais, que essa hipertensão leva a mortalidade. Leva a infarto, como mostrou agora na abertura, leva a acidente vascular cerebral, leva a insuficiência renal, levando a hemodiálise, tá certo? E outras complicações oculares, vasculares de membros inferiores e tudo. Então é uma doença silenciosa, a maioria dos pacientes não sentem nada e ela leva a grandes complicações. 16 por 10 está classificado aqui como hipertensão moderada, 16 por 10. Quando eu escuto alguém, né, falando assim, minha pressão tá 16 por 10, eu já falo, meu Deus, tá quase morrendo, né? Qual que é o problema para a saúde aqui no 16 por 10? Na verdade, o problema de todas essas hipertensões, seja ela leve, moderada e grave, o processo, na verdade, nós só estamos pisando mais rápido no acelerador. Vamos entender assim. Entendi. Então, quanto maior a classificação, mais nós estamos pisando no acelerador, mais a chance da gente ter uma lesão chamada no órgão-alvo. De novo, coração, cérebro, rim. Nossa. Então, na verdade, mas não precisa apavorar quem mediu a pressão ontem, estava 16 por 10. Entendi. Ele precisa se cuidar, mas essa pressão leva muito tempo para complicar. Quanto mais acelerado, quanto mais alta a nossa pressão, maior é o rigor de tratamento e maior é o rigor que a gente tem que tratar. Até a semana passada, no quadro, tinha quando reavaliar de novo. Isso. Né? Quando reavaliar. Então, numa mensuração, numa medida isolada, por exemplo, uma pressão de 16 por 10, que eu levei um susto, eu estou com uma dor, né? A gente não precisa apavorar. A gente tem que medir essa pressão, de preferência na próxima semana, para ver se essa pressão continua nesses valores, ou mais baixa ou mais alta. Ou seja, se eu tenho diagnóstico de hipertensão arterial. Entendi. Lu, nós não fazemos diagnóstico com uma única medida. Tem que fazer várias. Várias medidas. Eu queria chamar a atenção que é importante tomar alguns cuidados, né, quando vai medir a pressão. Por exemplo? Não medir após um exercício físico. Que daí vai estar alterado. Ela se eleva mesmo. É uma reação normal. Não medir após fumar ou tomar um café. Né? Entendi. Certo? São estimulantes, né? E aí ela pode se elevar. Lógico, uma pressão acima de 18, né? Ou acima de 110, não é cafezinho que nem cigarro que fez isso. Entendi. Talvez essa pessoa seja uma hipertensão mais leve e o cigarro só colocou ela num outro patamar.
Então nós precisamos tomar cuidado para medir a pressão. Temos que estar com o braço, né, temos assentado, né? Então com o braço apoiado, estar relaxado, né? Não ter feito ingesta, como eu falei, de álcool, de bebida alcoólica. Doutor José Roberto, então é importante. A minha dúvida, assim, talvez seja a mesma dúvida do pessoal que está assistindo, é, por exemplo, antigamente se falava muito 12/9, hoje a gente já não vê isso, né, numa pressão arterial normal. A gente vê um 13, talvez. Aqui tá 13? Tá. Isso. Um 13/8, 13/9. Por que esses valores mudaram? E mais, né? Minha segunda pergunta para você. Qual é o risco de a gente ter uma pressão acima do 14, independente se ela é leve, moderada, grave, sistólica? Porque, como o doutor falou, para cada fase tem um agravamento, né? Mas aumentou. O que a gente precisa parar? Por quê? Na verdade, tem uma classificação ainda que ela é abaixo disso, que ela é ótima. Então, essa 12/8, na verdade, até abaixo de 12/8, 120/80, ela é classificada como ótima. Tá certo? Certo. E aí, que era a normal antes. Então, os valores abaixaram um pouquinho. E aqui, o 130/85, ela é considerada normal. Ou seja, a gente considera o paciente hipertenso a partir do 14 ou a partir do 9. Ou, não é E. Né? Entendi. Então, voltando, né? Se o paciente tem 160 por 110... Que é o 16/11. 16/11, ele é um hipertenso grave. Grave, tá ele aqui. Ele não é um hipertenso moderado pelo 16. Ele é um hipertenso grave pelo 110. Tá bem? Entendi. E aí, certo. de novo, qual a importância disso? Que essa é a causa, é a principal causa de mortalidade no mundo, não decorrente da própria hipertensão arterial, mas a consequência que ela leva. O infarto, o AVC, a insuficiência renal. Então, a insuficiência cardíaca. Mas existem pessoas que já têm a pressão elevada por natureza? Já nasceu assim ou não? Hipertensão não tem. Eu só posso ter hipertensão precocemente. Porque tem gente que fala assim, minha pressão já é alta por natureza. Não existe. Não. Pressão normal tá aqui, ó. Normal daqui para baixo. Abaixo de 140, normal, pode ser ideal, mas acima de 140 por 90 ou 90, ele é um hipertenso. Tem hipertensão que começa em criança, certo? Existe uma hipertensão, só para a gente complementar, a hipertensão é classificada em primária e secundária. Certo. Primária é a maioria dos pacientes, 95% dos casos, a gente não sabe a causa. A gente sabe o que pode desencadear mais, obesidade, consumo excessivo de sal, uma genética, mas exatamente a causa a gente não sabe. E tem uma hipertensão que é secundária. Secundária anticoncepcional na mulher, há outros remédios que podem elevar a pressão, tem alguns antidepressivos que podem elevar a pressão. Então, a hipertensão secundária é alguma coisa. Uma estenose, um fechamento da artéria do rim e pode levar à hipertensão secundária. E, normalmente, essas pressões são bem elevadas. O que é mais perigoso? É subir a primeira medida, né? Para você, sabe, quando a gente fala 12/8, é mais perigoso subir o 12 ou subir o 8? Ou subir, né, a primeira ou a segunda? O que é mais perigoso? Excelente pergunta. Todo mundo vai ficar um pouco pasmo em casa pelo mito. Então, na verdade, existem alguns mitos. O problema é a pressão mínima. Não, o problema é a classificação dela. Então, não me importa muito se ela é, né, a máxima aqui ou a mínima aqui que está muito elevada. Depende da classificação dela, como eu disse. Se ela é uma hipertensão, né, acima de 110, ela é uma hipertensão grave, mesmo estando com ela com 14. Eu posso ter 14/11 e ela é uma hipertensão grave. Então, não é porque ela está muito próxima, tá certo? Isso é outro mito. Olha então, só, outro mito. Então, não é a máxima nem a mínima. O perigo é a classificação dela. Certo. E o outro mito não é as duas muito próximas. Ao contrário, existe uma coisa chamada pressão de pulso. Quanto maior a distância nesta pressão, maior é o risco, principalmente para acidente vascular cerebral. Então, é comum no paciente idoso, se é uma hipertensão sistólica isolada, está aqui embaixo, não sei se dá para o telespectador ver, só a máxima que sobe, só a pressão sistólica que se eleva. A diastólica fica normal. Então, é comum o paciente idoso, né, uma pressão característica do paciente idoso, essa pressão sistólica isolada, ele tem uma pressão de 18/8.
Olha. Tá certo? E essa pressão, elas estão longe uma da outra, e essa diferença de 100 milímetros de mercúrio, ou seja, de 180 menos os 80, é um fator de risco para acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Tem... Então, não é pressão perto, não. Quanto maior a pressão de pulso, pior. Quem tem arritmia, desarritmia, quem que ligou, Fer, perguntando isso? A Zenilda. Um beijo para você, viu, Zenilda? Ela tem arritmia, um problema no coração, e tem também veia entupida. Quer saber se esse problema que ela tem pode regular a pressão dela. Não, na verdade, a arritmia pode ter uma alteração de pressão, mas normalmente não tem a ver com pressão alta. Tem pressão alta independente desses fatores. E essa obstrução na artéria do coração dela, um dos fatores de risco é a hipertensão arterial. Né? Tem colesterol, tem o tabagismo, tem o sedentarismo, tem diabetes, tem hereditariedade. E eu brinco que quanto mais eu jogo na cena, mais chance eu tenho de ganhar. Ou seja, se eu sou hipertenso, diabético, fumante, sedentário, obeso, eu tenho muito mais chance de ganhar. Só que o presente aqui, o prêmio não é bom, não. O prêmio não é muito bom. Infelizmente, né? Doutor, doutor, agora ele vai tirar umas férias da gente, infelizmente, né? São 15 dias, doutor? Estou indo no Congresso Americano de Geriatria, então, como é nos Estados Unidos, eu estou aproveitando uns dias de férias. Isso, traz as novidades para a gente falar aqui no programa. E daí, quando o doutor voltar, a gente vai falar só de pressão baixa. A gente falou de pressão alta, né? Só pressão baixa. Você aí que vive desmaiando nos cantos, não é, doutor? Não sabe nem o motivo, a gente vai falar só sobre isso, tá bom? Então, doutor, uma ótima viagem para você. A esposa vai junto? Todo mundo. Vai todo mundo? Então aproveita, descansa, passeia, né? Faz os seus cursos lá, o congresso todo, que a gente está te esperando de portas abertas, tá bom? Obrigado. Obrigada. Até 15 dias. Até daqui 15 dias, Deus com o quiser. doutor José. Obrigada, doutor.